Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né, moderando a aula da Pro Andreia. Lembrando que estamos em mais uma semana de retomada, então estamos revendo um conteúdo, ok? Para reforçar aquele que não conseguiu ver, ok? E quem já sabe também, nunca é demais sempre estar ampliando aí os conhecimentos, ok? E nossa aula de hoje, então, pode colocar na tela para eles, por favor? Memórias são dos pretéritos, ok? O tema da aula, memórias literárias e tempos verbais. Temos aí a habilidade, pode dar um print na tela, por favor. Próxima tela. Próxima. Isso. Os objetivos da nossa aula, analisar o texto literário do gênero textual memória como manifestação artística e cultural, de modo a valorizar essa produção. Analisar os efeitos de sentido decorrentes dos tempos e modos verbais, no gênero textual memória. Andreia? Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Então, vamos continuar a nossa retomada, né? E a acolhida de hoje, eu falei para vocês que a gente está numa sequência de memórias, uma sequência que ficou bem legal. Então, eu achei que a gente precisava repetir isso, né, Elaine? Sim. Porque ela traz umas características do texto que são bem legais, uns vídeos muito, assim, sensíveis para a gente, né? Que vão mexer, sim, com as memórias de todo mundo, né? Essa é a intenção. Então, vamos à acolhida. Ok? Pode colocar para eles. Então, por que as memórias são dos pretéritos? Justifiquem, respondam para mim, justificando bonitinho aí. Dou 2 minutos para vocês. Vamos lá. Vamos lá então, Andreia. Ó, o aluno Denzel, a Ananda, Lauane, Olana, né? Deixa eu ver quem mais. A Beatriz, a Jéssica, deixa eu ver quem mais. Os alunos da Alexandre Fleming, o David, Samuel, todos foram na linha de porque já aconteceram, são lembranças, estão no passado. Bom, todos foram nessa linha. Tá. Ok, e aí eu vi que a maioria mesmo, né, eu dei uma lida aqui agora, Elaine, todos colocaram porque são coisas que já aconteceram anteriormente ou anterior ao momento em que nós estamos falando, né? Isso tá certinho, então por isso que as memórias são dos pretéritos, certo? Eu vou
não está aqui, mas eu vou pedir para a produção deixar esse slide aí da acolhida, que eu vou anotar umas coisas e vocês vão então falar para mim sobre essas coisas, tá? Pode deixar esse slide da acolhida que eu vou escrever nesse slide mesmo, tá bom? Então, eu vou perguntar algumas coisinhas para vocês, ó. Então, a primeira delas, deixa eu ver se tá certinho aqui. Cadê o negócio? Peraí, tá aqui, a caneta. Deixa eu pegar a caneta. Tá certo. Vamos lá. Eu quero que vocês digam para mim... Não está. Peraí, de novo. Vamos ver se agora vai. Quero que vocês falem para mim o que vocês entendem sobre verbo. Quero que vocês coloquem quais são os modos verbais, que nós já vimos isso, né? E depois eu quero que vocês falem dos tempos verbais, só citando. Só o verbo que, se vocês conseguirem dar uma definida, tá ótimo. Ó, coloquem para mim essas 3 coisas, tá bom? Vou dar 1 minutinho e meio para vocês. Quem consegue fazer o verbo, faz o verbo. Quem consegue fazer o modo verbal, faz o modo verbal. Quem consegue fazer o tempo verbal, faz o tempo verbal. Ok? Não precisa fazer os 3. Vamos lá. 1 minutinho e meio para vocês colocarem isso. Ó, André, vamos lá. A Júlia disse, verbo é uma ação ou uma atitude. Miguel, verbo é uma ação. Depois a Provera. Verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Verbo é uma ação ou uma atitude. Christopher, verbo é uma ação ou uma atitude também. Tinha uma aqui dos tempos. Mas o verbo eles seguiram naquela definição que geralmente eles têm mesmo. Ação, estado, fenômeno da natureza. E teve essa diferente de atitude, né? Também. Acho que era da Beatriz, os tempos verbais? Isso. Que eu acho que ela queria escrever passado, presente e futuro. Saiu um passando aí, mas beleza, entendi. O Denzel também colocou. Tempo, passado, futuro e presente. Infinitivo não, tá, Denzel? Aí tem a Tamires, os tempos verbais são passado, presente e futuro. E dos modos? Os modos ainda nenhum. Quem colocou dos modos? Ninguém? Então vamos lá, eu vou falando aqui, se aparecer você me fala. Tá. Então vamos lá, eu pedi 3 coisas para vocês, né? Então, que era verbo, vocês me deram uma definição aí, que eu sei que é a definição que geralmente aparece para vocês, né? Tá certo. Eu vou complementar só isso, daqui a pouco eu vou colocar outro slide para vocês. Os tempos verbais, ok? Vocês colocaram de uma forma mais simples, presente, passado e futuro, né? Mas vocês sabem que o passado é o pretérito, que são a mesma coisa, até porque vocês responderam direitinho, porque as memórias são dos pretéritos, né? Pretérito significa passado. E os modos verbais, então, que ficaram faltando, né?
Então, como é que eu vou dizer isso, né? Eu vou dar uma certeza do que estou falando, né? Eu vou propor aí uma hipótese, uma possibilidade, ou eu vou dar uma ordem, dar um conselho, né? Preferencialmente aí falando dos 3 modos, então, o indicativo, certeza do fato, são 3, hein? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, certeza do fato, subjuntivo, dúvida, possibilidade e imperativo, preferencialmente ordem, tá? Eu posso usar para aconselhamento, para orientação, mas preferencialmente ordem. Ok? Então, os 3 modos verbais. E os tempos verbais, vocês também colocaram de uma forma simples, tudo bem. Então, vamos lá, pode colocar o próximo slide para eles. Olha lá, ó. Eu coloquei essa definição para que a gente pudesse complementar essa que vocês já fizeram, né? De que o verbo é uma ação, ou que o verbo expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, eu gosto muito dessa definição de que o verbo expressa um fato, um acontecimento num determinado tempo e modo. Nós já falamos dos tempos e modos, né? Aí os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. E vamos falar hoje de 3 tempos verbais do modo indicativo só. Não vamos falar do subjuntivo. Inclusive, hoje eu vou falar mais do imperfeito e perfeito, que depois nós temos os exercícios, porque na outra aula eu falei do mais que perfeito, e alguns professores acharam que estava muito difícil para vocês e tal, mas eu acho que agora já está mais fácil, mas mesmo assim, assistam a aula anterior, que eu falei um pouco mais, eu comecei com o pretérito mais que perfeito, até porque o pretérito mais que perfeito é o mais difícil de vocês utilizarem. Vocês acabam usando o perfeito no lugar do mais que perfeito, né? Então, pensando em tempos verbais, o presente é o tempo de partida, né? É o tempo que é um ponto de partida para todos os outros, né? Então, o que aconteceu no passado está relacionado ao que eu falo agora. Então, é passado porque o meu ponto de partida é o agora, é o presente. Certo? Aí nós temos o pretérito imperfeito, que é uma ação que acontecia no passado, né? E dá a impressão dela ter sido interrompida. Então, em alguns livros aparece que é uma ação não concluída, mas também eu me lembro bem, na aula passada, né, na aula que a gente falou sobre esse assunto, que uma professora colocou como não concluído, se já está no passado, mas é no sentido assim, de ter sido interrompido, né? Quando eu vou falar eu cantava, se eu falar eu cantava, né, pretérito imperfeito, vai dar a impressão que por algum motivo isso foi interrompido. Se eu falar eu cantei, parece que eu comecei e terminei. Tá? Não sei se vocês estão me entendendo perfeitamente. Eu coloco sempre dessa forma. E umas palavrinhas aí. Então, o presente para o presente, agora. Agora eu canto. Agora, presente. Para o pretérito perfeito, eu penso ontem. Para eu não errar, né? Eu falo para eu não errar assim, quando eu explico para o aluno. Então, na minha sala de aula. Então, ontem eu cantei. Ontem cantei. E para usar o imperfeito, eu coloco a palavrinha, né, na cabeça antigamente. Então, antigamente eu cantava. Então, se vocês prestem atenção, façam esse teste aí. Peguem um verbo partir, por exemplo. Então, agora eu parto. Ontem eu parti. Antigamente eu partia. Façam aí o teste, né? Se vai ajudar um pouquinho. Eu acho que ajuda, certo? Então, nós temos esses três pretéritos, na verdade, né? Que a gente está falando de memórias, então a gente vai falar de uso de pretérito, ok? Então, a gente tem o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Então, perfeito vai aparecer como concluído, né? Você começou e terminou. O imperfeito, como não concluído, inacabado, que acontecia, mas por algum motivo foi interrompido. E o mais que perfeito, vou falar brevemente dele, é o passado do passado, certo? Então, é como se fosse, então, hoje, presente, ontem é o pretérito perfeito, né? Pode entrar o imperfeito no ontem também em termos de dias. Agora, o mais que perfeito é o passado do passado, né? Então,
Hoje é quinta-feira, certo, Elaine? Certo. Hoje é quinta. Quarta-feira é o pretérito da quinta. E a terça-feira é o pretérito mais que perfeito em relação, é sempre em relação ao presente. Tá? Vamos pensar assim, e eu sei que os professores de vocês já devem ter explicado isso com mais profundidade até, ok? Então a gente vai focar só na questão de estar utilizando os pretéritos, porque nós estamos falando do gênero memórias. Elaine, algum comentário? Não, a Pro só pediu para botar um pouquinho o slide, acho que para dar um print, alguma coisa. Ah, tá bom, pode deixar o slide um pouquinho do verbo e os pretéritos, olha lá. Então, nós não vamos falar do modo subjuntivo, só do modo indicativo, mas coloquei quais são os tempos. Outra coisa, acho que dá para ajudar aí para vocês não esquecerem de nenhum tempo na hora da prova, né? Aí agora, que tempo? Então, o indicativo são 6 tempos, o subjuntivo são 3 tempos. Então, também dá para dar um print nessa tela e começar a fazer umas anotações depois no caderno aí, tá? Acho que a gente consegue gravar um pouquinho mais, ok? E por que eu falo que o verbo expressa fato, acontecimento? Eu acho que completa, né? Eu considero que isso complete a definição de verbo. Porque se eu falar eu tenho uma boneca, esse tenho, que é o verbo, ele não expressa nem ação, nem estado, nem fenômeno da natureza, mas é um fato. Né? E aí eu vou repetir aqui, nem sempre o fato é um acontecimento, porque na minha cabeça acontecimento dá ideia de movimento, né? Então quando eu falo eu tenho, não tem movimento aí, mas você tem um fato, você tem uma afirmativa aí, ok? Pode ser uma negativa também, mas é um fato, ok? Não façam associação de fato com boato, não é isso, tá? Não é essa associação de fato e boato, é associação de fato a acontecimento. Tá bom? Então vamos lá. O próximo slide agora. Olha, isso estava na apostila, tá? Entendendo o pretérito, então, ó, explicaçãozinha aí básica. Quando os fatos ocorreram em um momento anterior ao atual, então lembrando que o atual é o presente, é o ponto de partida para todos os outros tempos, empregamos o pretérito. Aí fiz uma conjugaçãozinha aí, que é o que está na apostila também. Então, o presente eu entendo. O pretérito imperfeito eu entendia, o perfeito eu entendi e o mais que perfeito eu entendera. Então, o que precisa ficar marcado só do pretérito mais que perfeito é que se eu já usei o pretérito perfeito no que eu estou falando, preferencialmente eu preciso utilizar isso na escrita. Na oralidade, ok, a gente consegue usar 2 vezes. Por exemplo, eu entendi o que você falou. Na oralidade aconteceria assim, né, Elaine? Seria muito fácil isso acontecer. Eu entendi o que você falou. E não eu entendi o que você falara ou o que você dissera, que seria o correto, né? Então prestem atenção nisso. Na escrita, o importante é utilizar o mais que perfeito, o passado do passado. Estou contando algo que aconteceu no passado, mas anterior a esse passado, eu vou também incluir esse fato. Então, esse fato que é anterior precisa estar no mais que perfeito. Professora, é meio complicado isso. É meio complicado, sim. É bom que façam bastante exercícios com o mais que perfeito, que não é o nosso foco hoje, mas eu não consigo falar dos 3 e não falar do mais que perfeito, ok? Então, vamos lá. Próximo. Nós temos o texto, mas eu não vou ler o texto. É o mesmo texto, ok? Que nós trabalhamos ontem. Hoje, então, é só uma questão aí de alguns aspectos gramaticais ligados ao texto, né? Ao gênero mesmo. Então, pode passar o texto. Nós vamos às questões, se precisar eu volto. Pode ir para... Isso, mais um. Ok. Então, ó, essa questão também estava na apostila. Então, a gente aí começa com uma palavrinha quase aí, que é vai entrar aí como modalizador, né? Então, olha só, leia o fragmento a seguir. Quase usava lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação, igual a um detetive cheio de trabalho e talentos. A palavra quase, destacada no texto, reflete uma ideia de que no passado o avô realmente usava os equipamentos, o avô raramente usava os equipamentos,
os equipamentos estavam sempre à disposição do avô, que apenas os usava às vezes, ou o avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que por pouco não os utilizara. Olha só o utilizar aí, o mais que perfeito sendo usado, ok? Respondam essa daí para mim, um minutinho para vocês. Vamos lá então, ó. A aluna Tamires e Amanda da Provera colocaram letra D. Depois aqui, a Iana da Pro Maria colocou resposta D. O Miguel, o Pablo Henrique da Pro Edneia, acho que é Edneia, desculpa aí, Pro, letra D. O David da Pro Márcia colocou a C. E a a Larissa da Pro Arlete colocou letra D. A maioria colocou letra D, viu, Andréia? Tá. E escapou uma letra A e uma letra C aqui. Olha só, quando eu uso a palavra quase, sabe quando a gente acerta, por exemplo, você está jogando bingo, ou você jogou na Mega Sena e você fez quantos, acertou quantos? Sim. 5, né? São Na 5 5 ainda tem prêmio, né? É. Não sei quanto tem prêmio, não me lembro. Mas suponhamos, 6, né? você queria acertar 6, É. né? Na Mega Sena, você queria acertar 6. Vamos pensar só no prêmio máximo. Aí você fala, eu quase acertei. Esse quase fez com que você não ganhasse, né? Então, você chegou perto ali, mas não ganhou, né? Aí eu quase gritei bingo, mas faltou um número para minha cartela cheia. Então, olha só, parece que eu estou participando do bingo, né? Sim. Ainda não, estou chegando lá. Vamos lá. Olha só, quase, o quase, ele vai dizer que você chegou próximo à concretização da coisa, mas não foi. Então, olha, o avô realmente usava, não pode ser o A, porque ele não usava realmente, ok? E depois era o C, né? Olha só, os equipamentos estavam sempre à disposição do avô, que apenas os usava às vezes. Não, ele quase usava, ele não chegou a utilizar, né? Então precisa prestar atenção nisso, olha como isso é importante para construção do sentido. Uma palavrinha de nada, né? Entre aspas, o de nada, porque eu falo, uma palavrinha pequenininha que a gente acha que não vai fazer diferença para a construção do sentido, e no entanto faz, ok? Então é a letra D. Olha só, o avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que por pouco, olha só, quase aí tem o mesmo sentido de por pouco não os utilizara, ok? Próxima. O próximo slide eu vou pular, porque os verbos já estão todos destacados aí no passado. Essa atividade é da apostila. Não sei porquê, eu tenho 2 minutos só, achei que fosse dar tempo, onde eu me estendi, não sei onde foi, né? Vamos lá, o próximo, vou colocar o próximo para vocês, ó. Identifiquem, Elaine, eu vou lendo e vocês que estão acompanhando já vão identificando e falando para a Elaine, ela já vai falando para mim, tá? Eu vou ler uma vez e vocês já identificam, já falei para a Elaine. Então, olha só, no trecho abaixo, identifique e destaque os verbos que estão no pretérito, então. Quais são os que estão no passado, no pretérito? Olha só, tinha o ar de um caçador de tesouro e, de todo modo, seus olhos reluziam de uma riqueza profunda. Percebíamos isso no seu abraço. Eu dizia, dentro do abraço do avô.
dentro do abraço do avô, porque ele se tornava uma casa inteira e acolhia. Quais são os verbos que estão no passado? Podem ir respondendo aí. Percebíamos. Olha, já falei um. Pode ir, Elaine, você. Só subiu uma. Vamos lá, o que mais? Tinha, reluziam. Boa. O que mais? Tem mais? Tinha, reluziam, percebíamos, dizia, tornava. Boa. Acho que deu, né? Falta só mais um. Mas vamos lá, nós estamos com pouco tempo. Coloquem... Acolhia. Isso, então foram todos agora. Coloquem a resposta para eles, por favor. Olha só. Está em destaque todos que estão, então, no passado, ok? E eles estão no pretérito imperfeito. E aí eu coloquei também uma definiçãozinha do imperfeito, tempo que expressa um fato que acontecia no passado com frequência, de forma contínua e que dá a entender, então, que por algum motivo isso fora interrompido, certo? Então vamos lá. O próximo slide, só para comentar. Nesse slide, esse exercício agora era para vocês, então, para vocês passarem para o pretérito perfeito, que estava no pretérito imperfeito. É um exercício, então se era tinha ou ar, em vez de tinha, no perfeito vai ficar teve, e assim por diante, ok? Esses foram os exercícios, não faltou nenhum, era até aí mesmo, só que tem uma atividade para compartilhar, que na verdade era para você, então, fazer uma lista aí de coisas, das mais belas coisas que seriam para você, né? Utilizar até fotografia para compor aí essas anotações, certo? E você pode transformar isso depois, essas pequenas anotações aí de memórias, no gênero literário, porque enquanto memória são só coisas que você vai citando, depois você transforma isso, você dá uma enfeitada nisso tudo e transforma numa memória literária, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, não dá mais tempo. A habilidade apareceu lá no começo, porque essa aula já é do passado, ela é uma memória também, ok? Muito obrigada para vocês, até amanhã, um beijo. Obrigada, Elaine, obrigada, produção. Obrigada a todos, beijo.